Regressávamos da nossa viagem pela Escandinávia e parámos na cidade de Bergerac. Mais uma vez foram as bicicletas que nos levaram até ao seu centro histórico, onde podemos visitar a igreja de Saint-Fronte de Bergerac, um monumento onde se destacam os belos vitrais numa igreja construída dentro dos estilos românico e depois do gótico. Mas seria no seu centro histórico que iríamos encontrar a verdadeira identidade desta cidade. E um facto muito curioso que está relacionado com Bergerac. Embora a famosa peça de Edmond de Rostand, Cyrano de Bergerac, não ter uma ligação direta com a cidade, o seu nome Cyrano acabou por ser associado a Bergerac. Na verdade, Cyrano foi uma figura histórica real, mas não tinha nenhuma conexão com a cidade. Mesmo assim, Bergerac adotou a figura como parte da sua identidade cultural e há estátuas e referências ao personagem em vários locais da cidade. Por aqui podemos encontrar muitos testemunhos da época medieval. Fundada no Império Romano, foi na Idade Média que atingiu o seu maior expoente. No seu centro histórico podemos encontrar ainda muitas construções medievais e renascentistas, ruas em paralelepípedos, casas em pano de bois e praças pitorescas. Os motivos para usar a máquina fotográfica vão sucedendo. Quando percorremos as cidades, há sempre um local que nunca deixamos de visitar, o posto de turismo. E como estamos numa região de grande produção vinícola, por aqui este néctar estava em evidência e os preços até não eram muito longe daquilo que podemos encontrar no nosso país. E sempre também presente o Cyrano com o seu predominante nariz. Recolhemos alguma informação que seria útil nesta visita e antes de deixar o posto de turismo ainda fomos ver as vistas sobre o rio Dordogne, que banha esta cidade. Quando visitamos estas cidades, tem um grande passado histórico, algo que adoramos fazer. Perder-nos por estas ruas e, por vezes, até encontramos algumas oportunidades de negócio, como este aqui à frente. Será que estão interessados em investir nesta habitação? Podia ser o começo de uma nova vida, numa cidade que oferece cultura e vinhos. Estes líquidos por aqui produzidos são de alta qualidade, tintos, brancos e rosés. E locais para os testar ou para a sua compra não faltam por aqui. Em Bergerac íamos encontrando tudo aquilo que gostamos de encontrar quando visitamos uma cidade. Quando se viaja pela França há sempre preciosidades para descobrir. E não é preciso estar nas grandes Torres Eiffel, no Arco do Triunfo, no Vale do Loire, nos grandes castelos. Mas pequenas localidades também nos oferecem momentos muito agradáveis. E não só a história, como a parte turística e culinária, como aqui em Bergerac, uma terra famosa por vinhos, pela sua culinária, estamos perto do Périgord, e depois temos estas pequenas ruelas, tão agradáveis de visitar num dia tão quente como hoje. Hoje estão 40 graus em Bergerac, é terrível. Não é normal apanharmos estas temperaturas por aqui, mas enfim, temos que nos esforçar, é o nosso trabalho. O que é que a gente pode dizer mais? É sofrer e continuar a viver. Só nos restava continuar a arrastar o nosso sofrimento por estas ruelas. Bom, o que é verdade é que já não nos podíamos refrescar mais com os vinhos, porque com 40 graus a única coisa que matava a sede era a água. E devia ser por causa do calor, porque o que é verdade é que embora a tarde se fosse aproximando, cada vez havia menos gente nas ruas. Era o momento de regressar à autocaravana, despedir-nos de Bergerac e continuar a nossa viagem. Continuávamos a percorrer as estradas do sul da França a caminho do Cabo da Roca. Era um ponto ainda bastante distante, tanto que o melhor era pararmos um pouco para descansar na localidade de Dax. Uma paragem cuja única finalidade seria descansar e passar a noite. No dia seguinte, a autocaravana iria levar-nos por estradas que fariam com que chegássemos a Espanha. Passámos a zona basca e a cidade que escolhemos como destino seria Vitória-Gasteiz.
Não sei se é a pronúncia correta, mas tem uma área de serviço ótima, quase no centro da cidade e com o supermercado da Mercadona mesmo ali ao lado. E espero que nunca precisem, mas mesmo ao lado também tem uma farmácia e a polícia. Deixamos a autocaravana, vamos percorrer umas centenas de metros e encontramos a estação do metro de superfície. Comprar os bilhetes de transporte nestas máquinas é sempre uma agradável surpresa. É que não há duas máquinas iguais. Ainda temos uma secreta esperança que um dia o sistema da Europa comunitária obriga a ter máquinas padronizadas para todos os países. Simplificava muito a vida dos viajantes. Tudo correu bem e pouco depois já tirávamos a foto para a recordação. A monumentalidade das igrejas espanholas nunca deixa de nos surpreender e podem ter a certeza que já devemos ter visitado umas centenas muito largas ou quase milhares de igrejas por este país. Iríamos passear pela cidade, mas esperem, podem encontrar tudo isto no nosso vídeo 208. Neste episódio de uma das nossas viagens contamos tudo sobre esta cidade. Agora vamos falar-vos sobre esta área de serviço para autocaravanas que muito gostamos. Está a ser renovada com um sistema de entrada e saída bastante prático, postos para eletricidade e toda uma renovação do mobiliário que permite as mudanças técnicas. E a sua reabertura estava para breve. Ainda encontramos painéis explicativos sobre tudo o que podemos encontrar em Vitoria-Gasteiz, um local habitual de paragem nas nossas viagens de que muito gostamos. Nova etapa nas terras de Espanha, Palência. Curiosamente, nesta área de serviço podem lavar a autocaravana mesmo o teto. Fica muito próximo do centro da cidade, um agradável passeio a pé por um parque verde bastante frondoso. Passam uma ponte medieval e pouco depois vão encontrar o centro histórico da cidade. A viagem está quase a terminar e agora paramos na cidade de Palência. Uma cidade onde é hábito fazermos uma pausa no percurso tanto a subir como a descer, ou seja, a ir para a Europa, ao centro da Europa, ou vir do centro da Europa. E é uma cidade histórica, é uma cidade muito agradável de visitar, com muita história e restaurantes também. Sim, aqui o património arquitetónico é espetacular. Data toda do século XIII, XIV, XV e é muito bonito. E é fácil para os autocaravanistas pararem por aqui. Sim, tem duas áreas de serviço muito boas, não é? Nós optámos por Com uma. serviços. Vamos alternando. Uma vez ficamos numa, outra vez ficamos noutra. Na última vez ficamos na outra. Ficámos na outra, agora ficamos. Mas isso podem encontrar nos nossos outros vídeos. Agora vamos continuar a passear pela cidade. Redescobrir e descobrir outras coisas que não tínhamos visto da última vez que cá estivemos. Há sempre algo novo. É. É verdade, em viagem há sempre algo novo para descobrir, como este edifício na rua principal com um friso pintado que nunca tínhamos reparado nisto. Será que foi feito ontem? Parece que não, e era da mesma época em construir um mercado que vamos encontrar um pouco mais à frente. Alô, estamos aqui na Calhe Maior, em Palência, e parece que alguém está aqui muito entusiasmado, não é? Entusiasmado porque estou aqui a acabar a minha canha. Finalmente, em Espanha já se pode beber Duas canhas 5 euros, quando era na Noruega, uma canha 10 euros. É a diferença. E dão um xiripitinho. Deram umas batatas fritas. Chegámos a Portugal. Chegamos à cidade de Chaves. Foi por onde entramos, apanhámos todo o tráfego nas autoestradas, das vias rápidas espanholas. E que engarrafamento! Muito tráfego, é normal. Estamos no início do mês de agosto e os imigrantes estão com a pressa, com a ânsia, com aquela vontade indominável. Associado às obras que andam a fazer nas Sim, estradas. e bem precisam que o piso das vias rápidas espanholas está a ficar um bocado deteriorado. Mas enfim, chegamos e parece que chegamos bem. É verdade, é verdade. E agora vamos continuar o nosso percurso por terras de Portugal, a caminho do Cabo da Roca. Mas primeiro vamos dar aqui um passeiozinho por Chaves. Vamos?
Isto, ele está a dizer isto, mas ele é goloso. Ele quer ir comprar ali uns Eu já pastéis de sabia, chaves. eu já sabia que ias falar nisso. Já sabia que ias falar. Bem, mas eu conheço uma pessoa que parece que gosta mais da bola. A bola, Bom, a bola de pois. carne é espetacular. Bom. Vamos à Dona Maria. Vamos à Dona Maria ver se encontramos e à bola e aos pastéis de chaves. Esta área de serviço fica no Parque Verde junto ao Rio Tâmega. Eu sei que está calor, ó Cristina, mas calma, não precisas de querer a água. Não consegue resistir. É mais forte que ela. Missão cumprida. Mais uma vez, a Dona Cristina conseguiu passar a pólvora sobre o Rio Tâmega e sem se molhar. Curiosamente, a aplicação que podemos usar para pagar o estacionamento por aqui em Chaves é a mesma que usámos nos países da Escandinávia. Quando por aqui passarem, não percam a visita ao Aqua Flávia, as ruínas romanas das Termas, uma visita imperdível. Também nesta cidade começa a Nacional 2, uma viagem também ela imperdível. Então, Dona Cristina, já foi aqui a Dona Maria buscar os pastelinhos de Chaves? Quer dizer, não é para mim. E depois eu é que tenho a fama, quer dizer, eu é que tenho a fama Isto é para ti. e este senhor está aqui com o carro a trabalhar ao lado a mandar o escape aqui para cima dos pastéis. Ainda passámos pelo edifício da Câmara Municipal onde encontramos a máquina multibanco e uns painéis de azulejos que nos falam sobre a vida rural por estes sítios. Este dia estava a terminar, era a altura de regressar à autocaravana. A viagem vai continuar, entretanto, partilhem, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.